Exercício 11. O interruptor está na posição da figura por um longo tempo. No instante t igual a zero, ele é trocado para a posição B. Determine a carga do capacitor e a corrente no resistor nos tempos A, no instante que a chave é fechada, t igual a 50 microsegundos e t igual a 200 microsegundos. A chave fechada na posição A, na verdade, o fato dele estar ligado durante tempo muito longo é quase que irrelevante, porque como não tem resistência nesse lado do circuito, só tem o capacitor e a fonte. Então, só o fato dele ligar no A, o ato de carregar o capacitor é instantâneo. Então, você vai ter o capacitor carregado com carga positiva na parte de cima e carregado com carga negativa na parte de baixo, de acordo com a posição da fonte. Então, ele vai estar carregado e carregado com a diferença de potencial de 9 volts, certo? Que é a diferença de potencial da fonte. Então, com isso de cara, a gente tem condição de saber qual é a quantidade de carga acumulada no capacitor nesse instante. Então, se nós formos calcular a quantidade de carga acumulada no capacitor nesse instante, a gente vai achar que a quantidade de carga é a capacitância vezes a diferença de potencial. Isso é 4 vezes 10 a menos 6 vezes 9 volts. Isso nos dá uma carga inicial em Q0, uma carga inicial igual a 36 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou 36 microcoulombs. Bom, essa é a carga acumulada no capacitor quando a chave está em A. Quando a gente passa para B, o instante inicial, que ele está chamando aqui no item A, é exatamente essa quantidade de carga, porque ele não perdeu nada ainda. Então, no ato que ele passa de A para B, então o item A direto, no item A direto, a quantidade de carga acumulada ela é 36 microcoulombs, certo? E a diferença de potencial, por isso, a diferença de potencial em cima do capacitor é 9 volts. Continua sendo 9 volts, certo? Então, se a diferença de potencial no capacitor é 9 volts, ele está impondo essa diferença de potencial em cima do resistor. Se ele está impondo essa diferença de potencial em cima do resistor, pela lei de Ohm, a diferença de potencial em cima do resistor vai ser sua resistência vezes a corrente. Com isso, a gente vai ter a corrente que passa no circuito, que é 9 volts dividido por 25 ohms, que é 0,36 amperes. Essa então é a corrente que passa no resistor nesse instante. Bom, item B. No item B, aí não, aí a gente já tem um tempo, depois da chave fechada, o capacitor já está se descarregando. Se ele está se descarregando, a carga sobre ele varia no tempo exponencialmente. Nós já conhecemos essa expressão, vai ser a carga inicial vezes E menos T sobre RC. O tempo característico de carga e descarga do capacitor, que é o RC, vai ser então 25 vezes 4 vezes 10 a menos 6, certo? Isso é 100 microsegundos. 100 microsegundos no caso, o nosso tempo característico de carga e descarga, é o nosso RC. Ora, mas no item B, ele quer a carga e a corrente em 50 microsegundos. Então, a gente pode usar como base, como unidade de tempo, microsegundos, já que a gente tem aqui na exponencial uma razão. Então, a nossa carga em 50 microsegundos vai ser a carga inicial, que é 36 vezes 10 a menos 6, vezes E a menos 50
dividido por 100. Certo? Isso é 36 vezes 10 a menos 6 vezes E elevado a menos meio. Isso será, então, menos meio, no caso o exponencial disso, vezes 36, certo? Não preciso colocar a potência de 10 aqui. Então dá 21,8, com dois agonias significativos, que é o que nós estamos trabalhando. Então é 22 microcoulombs. Vai ser a quantidade de carga acumulada. A nossa corrente vai ser, então, pode ser calculada em cima da expressão que é a derivada da carga, ou então em cima da expressão que se você derivar a carga, você vai ter a nossa corrente, que varia no tempo, que é também exponencial, que vai ficar menos a corrente inicial, certo? Que a gente já conhece, 0,36, é a menos T sobre RC. Bom, então fazendo essa conta, dá menos 0,36 vezes E elevado a menos meio, certo? É uma conta idêntica de cima, a não ser por algumas potências de 10, então simplesmente 0,22 amperes. Essa vai ser a corrente do item B. Ok? No item C a expressão é a mesma e a conta é a mesma. Basicamente, só a única coisa que muda é exponencial. Se a carga em 200 microsegundos, vai ser 36 vezes 10 a menos 6 vezes E elevado a menos 200 dividido por 100. Isso é elevado a menos 2, né? Então fica agora E elevado a menos 2, exponencial de 2, de menos 2, digo, vezes 36, isso é 4,9, e com dois algarismos significativos, então fica 4,9 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? Isso é 4,9 microcoulombs. No caso da corrente, então a conta é basicamente a mesma. A corrente, então, em 200 microcoulombs, fazendo a conta, tanto a exponencial quanto o 36 é o mesmo, só muda a potência de 10. Então nossa corrente fica menos 0,049 amperes. Detalhe, eu fiz questão de manter o menos na corrente exatamente para chamar a atenção. Na verdade, nós não temos corrente negativa, né? Corrente é um valor escalar e só dá intensidade, só dá quantidade. E no caso, por que a corrente, nesse caso, a gente quando faz a conta fica negativa? Quando faz a conta fica negativa porque, na verdade, nós não estamos calculando a corrente diretamente. Nós estamos, na verdade, relacionando a corrente com a taxa de variação da carga do capacitor em função do tempo. E nesse caso, cujo valor numérico é o mesmo, quando a gente deriva essa expressão para carga, a gente está pegando a taxa de variação da carga em função do tempo. E, na verdade, a taxa do capacitor é negativa. Por quê? Porque a quantidade de carga está diminuindo. Então, a variação da carga é negativa. Então, o que é negativo aqui, tanto nesse termo quanto nesse, não é a corrente. O que é negativo aqui é a taxa de variação da carga. Na verdade, a resposta real da corrente é 0,22 amperes para o item B e 0,049 amperes para o item C. É isso.